O Corinthians é um caos dentro e fora de campo. Final de semana trágico pro Corinthians. Final de semana, cara, um dos mais feios que eu já vi, assim, do Corinthians. Problemas e mais problemas. Você vê o jogo de hoje contra o Vitória, você pensa assim, cara, como pode um time jogar tão mal como o Corinthians? Como pode um time ter tanta dificuldade para jogar futebol? Mas o Corinthians dentro de campo hoje, ele é um reflexo nítido, escancarado do que é o Corinthians fora de campo. E não só hoje, mas nos últimos bons anos. Faz muito tempo que o Corinthians é esse reflexo. Um time que sofre pra jogar futebol, mano. É um time que vê um caos político, um caos administrativo, um caos que não visa o bem do clube. E isso, querendo ou não, reflete dentro de campo. O Corinthians hoje, pra gente começar falando de jogo, o Corinthians hoje empatou com o Vitória e não conseguiu fazer sequer um gol no Vitória, que era um time que, se eu não estou enganado, tomou gol em todas as partidas do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, dentro da sua casa, com estádio lotado, não conseguiu furar a defesa do Vitória. E o pior, não chegou perto disso. O Corinthians é horrível de se ver. Horrível. É tenebroso. Cara, hoje eu infelizmente cochilei durante o jogo do Corinthians. Eu lamento dizer isso, mas eu cochilei. Sabe aquelas pescadinhas que você vai e volta e você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Jogo horrível do Corinthians. Tem muita coisa pra falar do jogo, do caos político aqui no canal do Torcedor Corintiano. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha com os amigos, todo aquele ritual pra você que tá chegando, já tá aqui no canal do Torcedor Corintiano, faz isso, fortalece e ajuda a gente pra caramba. Cara, primeiro de tudo, eu quero falar do jogo, tá? Depois a gente fala dessa bosta que é a política do Corinthians. Cara, pra falar do jogo, assim, vamos lá. O Corinthians enfrentou o Vitória. Vitória que na última rodada eu acho que perdeu pro Santos, dentro da sua casa. O Vitória perdeu lá na Bahia. O Vitória, como eu disse, era um time que sofria gols de todo mundo. O Vitória, que se você for olhar no papel, cara, talvez eu conheça uns 2, 3 jogadores do Vitória hoje. Talvez. Esse time, com essas capacidades, que estava na zona do rebaixamento, pressionado, o Corinthians não conseguiu praticamente criar contra o Vitória. O Corinthians, contra esse poderosíssimo Vitória, começou o jogo com 3 volantes e terminou o jogo com 3 volantes. O Corinthians, que contra esse poderosíssimo Vitória, teve uma chance clara com o Memphis, uma boa chance clara com o Thales, uma chance que era pro Thales ter feito coisa melhor, mas nem finalizar no gol ele fez, e talvez uma batida de fora da área do Garro, que a bola pegou na trave. O Corinthians teve isso. O Corinthians hoje, ele sofre, é um parto, mano, é uma loucura pra criar uma chance de gol. Uma chance de gol. O Corinthians hoje é um time que não consegue trocar meia dúzia de passes no campo ofensivo. O Corinthians é um time que qualquer jogador que pega a bola, exceto o Garro e exceto o Memphis, tirando esses caras, todos os outros, a primeira opção é sempre tocar ou pro lado ou pra trás. Prestem atenção. Eu critico muito o Thales Magno por isso, mas todos os jogadores fazem isso. Todos. Às vezes, o Breno Bidon tenta fazer alguma coisa diferente, mas mesmo assim é muito pouco. E hoje, contra o poderosíssimo Vitória, o Corinthians não conseguiu criar oportunidades. Não criou. Sofreu para criar
contra o fraquíssimo Vitória, mano. E aí entra a questão principal do momento do Corinthians desde a chegada do Dorival Júnior, que eu já tô me tornando repetitivo. O Dorival chegou e a gente sabia uma coisa. O Corinthians, a gente tinha uma certeza. Quando o Dorival chega, a certeza que a gente tinha do trabalho do Ramon era o seguinte: o Corinthians vai tomar gol todo jogo. A gente tinha essa certeza. O Corinthians vai tomar gol em todos os jogos. Então a gente já sabe que pra ganhar a gente vai ter que fazer 2. Então era essa a nossa certeza. Cara, todo jogo a gente vai tomar gol. Então a gente já tem que saber que a gente vai ter que entrar fazendo 2. Hoje a nossa certeza é: talvez a gente não vá tomar gol. Talvez. Mas é certeza que a gente não vai fazer gol. É certeza que a gente não vai criar chance. É certeza que se não acontecer um pênalti, um escanteio, uma bola desviada, um acaso, a gente não vai conseguir fazer gol. O Corinthians não cria. E não é única exclusivamente porque não tá tendo o Garro. Não é isso. Desde que o Dorival chegou, ofensivamente, o Corinthians caiu. Eu pergunto pra vocês, hoje era jogo pra entrar com 3 volantes? Outra coisa, que tara é essa do Dorival em colocar volante jogando de ponta direito? Que desejo é esse? Que vontade, que prazer, que porra é essa, mano? Ah, eu amo jogar com ponta. Não tem nenhum ponta aqui no Corinthians. Jura que você não tem a menor capacidade de alterar o seu esquema? Porque não é possível que ele acha que colocar um volante de ponta direita tenha efeito, mano. Cara, hoje começou o jogo e o time ficou numa formação que eu falei: oxe, o time vai jogar com 3 zagueiros, o Ranieri vai ser zagueiro, mas isso logo foi pra casa do caralho. E aí o time não atacava, não criava. O Carrilho não jogou porque tava machucado. Aquela sina de volante do lado direito. E não deu certo. E aí no primeiro tempo o Ranieri sente. Aí eu falo assim, mano, ele percebeu que não deu certo, né, velho? Eu acho que ele vai mexer. O Garro talvez não aguente o jogo todo, mas quem sabe ele não bota um Coronado pra tentar criar alguma coisa vindo do lado direito pro meio, trocando com Thales, fazendo ali Coronado, Memphis, Thales, com o Hector na frente. Não. O que tava acontecendo era, às vezes o Hector caia pelo lado direito, e aí pra melhorar ele coloca o Martinez, que talvez tenha feito o pior jogo dele hoje com a camisa do Corinthians. Ele coloca o Martinez de ponta direita. E o Martinez errou tudo. Tudo que o Martinez tentou hoje ele errou. Tudo. Tudo. Vou falar de novo. Tudo. O Martinez acertou. Ele foi na linha de fundo umas 2 vezes fazer cruzamento. E ele jogou a bola na arquibancada de forma bizarra, mano. Pelo menos 2 vezes. Que eu me lembre assim 2 vezes. Teve uma que eu não acreditei, mano, que a bola foi quase lá no mais alto lugar, ultrapassando as organizadas. Quase, mano. De tão bizarro que foi. E ele insistindo. Pô, o Vitória não tá te atacando com tanto volume. Dá pra você abrir a mão da porra de um volante. Que amor é esse com o Maicon, velho? O Maicon virou o Toni Kroos, o Busquets. O Maicon virou o Pirlo. Eu não tô sabendo, gente, porque o Maicon começa e termina o jogo e eu não entendo o porquê. É outro cara que só sabe tocar pro lado, não chega no ataque pra finalizar no gol, não dá um passe em profundidade, o Maicon não faz nada. E o Maicon jogou os 90 minutos. E pra piorar, no intervalo ele mexe no time, ele fala, cara, o Corinthians não tá jogando, vou ter que pôr o Garro. Eu falei, mano, ele vai botar o Garro e ele vai tirar um volante. Puta que pariu, ele vai tirar o Maicon, vai puxar o Martinez pra trás, vai fazer Martinez e Bidon e vai botar a porra do time pra frente porque é o Vitória, mano. O Vitória não tava atacando o Corinthians direito. Ele tirou o Hector, que não vinha jogando bem. Não tô falando que o Hector tava jogando muito, não. Mas ele tirou um atacante, bota um meia e continua com a porra do volante jogando como um caralho de um ponta direito. Porra, isso me revolta, mano. Me revolta, velho. E ele não conserta isso. Porque assim, continua o jogo e, cara, vamos pra cima dos caras, põe o Romero, põe o Coronado, e não porque eles sejam craques, mas porque é os únicos atacantes que a gente tem. Então assim, já que não tá dando certo, pelo menos tenta fazer dar certo. Não, mano, não. Ele bota o Guinegão, que é uma aposta, beleza, mas ele me tira o Breno Bidon, tira o Memphis pra colocar o Guinegão,
tira o Breno Bidon e coloca o Rian. Isso ele colocou o Romero no lugar do Thales, tá? Beleza, substituição excelente, porque o Thales não faz nada. O Thales tá naquela fase pique Yuri Alberto. Não acerta nada. Mas a questão é, você tá empatando o jogo, que é quase uma derrota. Você tira o Breno Bidon e ao invés de colocar o Coronado pra ir pra cima dos caras, ou colocar qualquer moleque que seja atacante, você coloca o Rian. O Rian, que numa falta, ele para a bola, o Martínez, que tava lá na casa do caralho, tava na bandeirinha de escanteio, o Rian olha e toca pro Martínez. Foi um dos impedimentos mais imbecis que eu vi na minha vida. Até a bandeirinha, ela deve ter virado e falado assim, não é possível. Não acredito. Quando ele tocou, eu falei assim, não é possível, gente. Olhem esse lance. Ele para a bola, olha e fala, tá livre. Olha que bola que eu vou enfiar. Quando ele toca, era tipo assim... O Martínez estava uns 5 metros na frente do outro cara. Bizarro, mano. Bizarro o jogo do Corinthians hoje. O Dorival com escolhas péssimas, mano. Não me desce esse bagulho de volante aberto pela ponta. Não me desce, mano, você tirar o Memphis, que mesmo não fazendo uma grande partida, tem que jogar os 90 minutos. A não ser que ele vai estourar, tem que jogar. Porque esse cara ganha muito e ele é o diferente pra estar em campo. E jogando dentro de casa, o time precisando de gol, o que custa? Qual é o problema de você colocar Coronado e Garro pra jogar junto? Eu quero entender, porque eu não sei. A questão é, o Corinthians empata um jogo, cria pouquíssimo, vê o Vitória no final ainda chegar, e assim, parte de baixo da tabela agora, mano. Essa vai ser a realidade do Corinthians. A realidade do Corinthians é essa. E mais, a realidade do Corinthians é ver sábado o que aconteceu no Parque São Jorge. Eu falei pra vocês, nos últimos vídeos, que eu tava vendo um movimento, principalmente nas redes sociais, dos torcedores do Corinthians largando um pouco de mão o Augusto Melo. Desistindo um pouco do Augusto Melo, caindo na real de que, tipo assim, cara, esse Deus, esse salvador da pátria que o Augusto Melo era, que ele prometia ser, eu acho que ele não vai cumprir isso, né? Mas, aparentemente, desde que o Augusto Melo saiu, ele voltou a ser Deus, mano. Porque as redes sociais tá bombando de gente falando que o que fizeram com o Augusto Melo é um crime. E assim, rapaziada, você pode... Entendam, antes de vocês... esse moleque é um otário. Vejam o vídeo todo. Vejam a minha opinião e depois se vocês me acharem otário, beleza. Antes de mais nada, o Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians porque ele está indiciado por possivelmente ter roubado o Corinthians. Beleza? É óbvio que enquanto não encerrar o processo, o Augusto Melo não é culpado. Mas ele é indiciado. Ele vai ter que responder sobre isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você pode gostar ou não do estatuto do Corinthians, né? Você pode concordar ou não com as regras, as normas, a lei que rege o Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas é o que a gente tem. É o que esses caras, inclusive o Augusto Melo, votam e aprovam pro clube. É isso que mantém. É isso que faz com que o sócio torcedor, o fiel torcedor não vote. É isso que faz com que a torcida não tenha peso e que fique sempre no grupinho deles. Augusto Melo quer isso, André Negão quer isso, Osmar Stabile quer isso, todos da Renovação e Transparência querem isso. Todos, eles são a mesma coisa. Todos. O Augusto é a mesma coisa. E o Augusto foi afastado do poder, de você gostando ou não, de uma forma até o momento legal. Não apareceu nada que venha me comprovar que aconteceu uma fraude, um crime, que tiraram o Augusto por um golpe. Porém, o que eu tô vendo nas redes sociais é que a política do Corinthians, ela se tornou a mesma coisa que é a política no Brasil e no mundo. Onde ou você é do lado A ou você é do lado B. E quando eu digo lado A e lado B, eu não tô dizendo que você apoia as ideias do lado A ou você apoia as ideias do lado B. Não. As pessoas malucas, fanáticas e doentes, elas apoiam a pessoa que tá do lado A e a pessoa que tá do lado B. Foda-se se a pessoa do lado A matou alguém. O grupo do lado A vai apoiar essa pessoa independente. Ele pode ter entrado na tua casa, matado a sua família e você ainda vai virar e falar assim, eles mereceram. É isso que está se tornando a população, não só do Brasil, do mundo.
E o lado B é a mesma coisa. O lado B pode vir, pode te roubar, pode tirar sua casa, pode roubar seu carro, pode levar tudo. Você ainda vai virar e vai falar assim, a vida dele foi dura, ele não teve o que fazer, é um problema da sociedade. E as pessoas não estão querendo saber se o lado B é bom ou o lado A é bom. Elas amam, idolatram, e independente do que aquela pessoa fizer, ela está apoiando. E isso está no Corinthians. As pessoas hoje, a grande maioria, elas querem o seguinte, que você ou odeia a renovação e transparência e ame o Augusto Melo, e se você odiar a renovação e transparência, automaticamente você tem que amar o Augusto Melo. E se você critica o Augusto Melo e odeia o Augusto Melo, automaticamente você ama a renovação e transparência. Só que aí no meio desse caminho, tem um otário aqui que odeia a renovação e transparência, mas que também não é otário de ficar olhando pro Augusto Melo, vendo merda que ele tá fazendo, e ficar batendo palma, e ficar lambendo, e ficar bajulando, e achar que tudo que ele faz é certo. Porque o que as pessoas não entendem é o seguinte, o torcedor corintiano, como povo brasileiro, como povo da França, como povo de qualquer país, ele tem que amar o seu país, ele tem que amar o seu clube. Eu amo o Corinthians. O Augusto Melo vai passar, a renovação e transparência vai passar. Todos esses caras eu queria que fossem pra casa do caralho. Deixando bem explícito, desculpa o palavrão. Todos esses caras eu quero que vá a merda. Porque eu já entendi e você não entendeu, me perdoe. Mas nenhum desses caras querem o bem disso daqui. Do Corinthians, que é o que eu amo. Eu não vou passar pano pra renovação e transparência porque eu odeio a renovação e transparência. Mas não é porque eu odeio a renovação e transparência que o Augusto Melo é Deus. Mas ele tá se tornando Deus. Porque as pessoas muito apoiaram o que o Augusto Melo fez sábado, ontem. Augusto Melo, que poderia muito bem ter feito isso aqui, rapaziada. Estou sendo indiciado. Rapaziada, eu vou me afastar porque eu amo o Corinthians, eu não quero manchar a imagem do Corinthians. Eu vou me afastar temporariamente, vou responder esse processo, vou provar que eu sou inocente e vou retornar ao cargo mostrando pra vocês que eu sou uma pessoa correta. Ele não fez nada disso. Ele foi afastado de formas legais, segundo o que rege o Corinthians. E ele ontem tentou voltar ao poder dando uma carteirada. O que me pareceu foi o seguinte, o Augusto conversando com as pessoas falou, você acha que eu posso voltar? Aí uma pessoa que trabalhava lá falou, pode. Você tem só, faz um documentozinho aqui e a gente vai lá e te coloca de volta. O que me parece é o seguinte, eles estavam num bar, num restaurante, pegaram um guardanapo, isso aqui eu tô só pra vocês verem a bizarrice. Parece que ele chegou lá e falou, assina aqui, assina aqui, assina aqui, vamos lá. Juntou uma meia dúzia, foi no Parque São Jorge e queria virar presidente do Corinthians de novo. E saiu do Parque São Jorge falando que ele era o presidente eleito e que o Corinthians só tinha um presidente. E aí, rapaziada, não é gostar de lado A ou lado B, é entender que o que isso favorece o Corinthians. E aqui tá um cara que não acha que o Osmar Stabile é um deus. Não, é mais um do mesma coisa. Mas não existe isso, rapaziada. Voltar lá, dar uma carteirada, tentar tirar na força, na marra, aplicando praticamente um golpe, é algo que não existe, mas é algo que tem gente apoiando. Tem gente falando assim, é isso mesmo, Augusto, estamos com você, você foi eleito democraticamente, te tiraram de forma bandida. Gente, calma aí, que isso? Que sociedade é essa que a gente tá vivendo? Que isso, gente? Parece que o Augusto saiu porque implicaram com ele. A questão é que o Augusto saiu por N motivos. E um deles é que ele está sendo acusado de roubar o Corinthians. Ele foi indiciado por isso. Calma lá, gente. Não dá pra gente apoiar isso. Porque aí amanhã ou depois, quando a Renovação e Transparência quiser fazer um bagulho desse, vocês vão ter que apoiar. Vocês vão ter que falar que tá certo. E não tá certo. Se o Augusto quiser voltar pra presidência do Corinthians, ele prove que ele não fez a merda que ele tá sendo acusado de fazer. Até lá, não dá pra gente aceitar essa barbaridade que ocorreu no sábado. Barbaridade, mano. Bizarro. Augusto invadindo, ex-membro de torcida organizada, uma zona dentro do clube. E é algo que não tem como. Repercute dentro de campo, velho. Repercute. Rapaziada, só pra não ficar sem os destaques positivos e negativos do jogo. Positivo. Rodrigo Garro entrou e tentou alguma coisa. Eu gostei um pouco do Bidon. E pelo primeiro tempo do Memphis também. Mas assim, de modo geral, o Hugo talvez quando foi exigido fez as defesas, mas fraco. Negativo. Mano, Martinez terrível. O Thales erra tudo que tenta. O Dorival
péssimo, mano. O Dorival tá com os dias contados no Corinthians, velho. Contados, eu tenho certeza disso. Vai por mim, mano. E assim, mano, uma porrada, velho. Maicon, Romero entrou muito mal, enfim. De parabéns tá o torcedor, mano, que lotou de novo a Neoquímica Arena e viu um time trágico. O que resta agora? Semana pra treinar. Tem agora data FIFA pra mais um jogo. Depois pausa pra Copa do Mundo de Clubes. E aí ver o que vai ser o Corinthians. Porque tá caótico. Corinthians vive respirando por aparelhos, necessitando de muito oxigênio. Mas as pessoas que lá dentro estão, mano, se puder desligar os aparelhos e deixar o Corinthians morrer, é isso que elas vão fazer. Agradeço de muito coração é forte. Agradeço demais vocês chegaram até aqui. Deixa o comentário o que vocês acham desse momento do Corinthians. Um forte abraço e vai Corinthians.